E agora nós vamos falar sobre o seu direito. Seu direito. No quadro Seu Direito de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Diálogo Franco o Dr. Marcos Vinícius Nunes Moraes. Ele é advogado tributarista e é especialista em direito tributário e empresarial. Já estamos começando aquele processo aí da questão de declaração do imposto de renda. Você já precisa se preparar. Hoje mesmo a Receita Federal já liberou lá todas as informações para você começar a fazer a sua declaração e o prazo é até 30 de abril, não é, doutor? Então você tem que começar a juntar a documentação, começar a se preparar, vamos saber o que mudou nesse período aí de pandemia. E a gente já começa agradecendo aí a gentileza do Dr. Marcos de atender nosso convite. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Ali. Bom dia aos ouvintes do Diálogo Franco. É um prazer estar com vocês. Já mudando nesse ano de 2021, doutor Marcos, a questão do prazo, né? No Exatamente. ano passado, por conta da pandemia estar num momento mais crítico, foi um prazo mais elástico, a Receita teve uma complacência maior. Foi mais prorrogado. Mas esse ano não, né? Nesse ano não. O prazo de entrega de declaração ele vai começar de 1º de março até 30 de abril do ano de 2020. Ele tem por base o cálculo realizado do ano de 2020. Então, são os proventos que receberam os contribuintes do ano de 2020, de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro do ano de 2020, que terá que ser declarado este ano. Quem deve declarar? Quem ganhou até quanto? Quem ganhou até R$ 1.903 por mês ou R$ 22.847 por ano. Até esse valor é isento de declaração. Acima desse valor, precisa sim declarar o imposto de renda. A gente vai ter também uma diferença nesse imposto que é relativo a 2000, é feita a declaração em 2021, mas é relativo a 2020, aos seus rendimentos de 2020. A gente teve no ano de 2020, não é, doutor Marcos, a questão do auxílio emergencial. Exatamente, Ali. A gente vai ter uma alteração também no imposto de renda relativo a quem recebeu. Explica aí para o nosso telespectador. Ali, todos os auxílios que foram recebidos no ano passado, no ano de 2020, o auxílio emergencial, o saque emergencial e o saque aniversário, eles terão que ser declarados no imposto de renda desse ano de 2021, referente ao ano de 2020. Mas ele será declarado como imposto isento. O contribuinte ele vai declarar no site da Receita Federal que recebeu esse tipo de auxílio, só que a Receita não vai levar em consideração a base de cálculo desse valor. Ou seja, vai ser declarado, mas não vai ser aumentado o tributo. É só para uma prestação de contas? Só para a prestação de contas. No próprio site da Receita, quem não tiver o auxílio de um contador, ele é autoexplicativo? Dá para você chegar até esse ponto e já marcar lá que recebeu o saque aniversário, que recebeu o auxílio? Eli, o site da Receita Federal é bastante simples, porém ele tem algumas pegadinhas, entendeu? Então, assim, é sempre bom ter algum profissional que entenda da área, ou um advogado especialista em direito tributário, ou contador para poder auxiliar nessa declaração de imposto de renda. E no caso, eu vi um material falando sobre esse assunto, doutor Márcio, queria esclarecer a dúvida aqui para os nossos telespectadores. Alguns casos no ano passado de pessoas que receberam o auxílio emergencial, mas tinham uma outra renda. Sim. Não sei como é que elas conseguiram, mas conseguiram. E elas vão ter que prestar contas. Exatamente, como eu falei anteriormente. Toda prestação desse ano de 2021 vai levar em consideração o recebimento do auxílio emergencial, do saque emergencial e do saque aniversário. Vai ter que prestar contas perante a Receita Federal e aí, posteriormente, provavelmente a Receita Federal faça uma análise mais aprofundada em relação ao recebimento desses valores. Quem tinha outra renda não deveria ter recebido. Quem tinha outra renda deveria não ter recebido, mas é importante frisar, Eli, que tem sim que declarar no imposto... exceções, né? Exatamente. Tem sim que declarar no imposto de renda, porque senão o contribuinte vai estar cometendo uma evasão fiscal. Entendeu? Não está informando a Receita Federal que recebeu no ano decorrente de 2020 esses valores. E isso pode configurar uma sanção penal. Então é de suma importância que o contribuinte declare sim que recebeu o auxílio emergencial e outros auxílios liberados pelo governo federal.
Tem muitas dúvidas, doutor Marcos, dos nossos telespectadores em relação a despesas com educação e despesas com saúde. Como deve proceder para juntar todas as notas fiscais, todos os recibos, como é que deve ser anexado? Sim, Eli, como a gente falou, né? Ele vai pegar toda essa documentação e vai protocolar. Lá tem uma pasta, uma aba no site da Receita Federal que ele vai poder sim estar juntando essa documentação em forma de PDF. E cumpre ressaltar também aos telespectadores, aos ouvintes, que não é só notas de educação e notas de saúde. Notas de pensão e pensão alimentícia também podem ser declaradas no imposto de renda para que haja esse desconto. O telespectador está perguntando aqui se auxílio-desemprego deve ser declarado. O auxílio-desemprego também ele deve ser declarado. Todos os auxílios, tudo que é provento, que ele é agregado à atribuição do patrimônio, ele precisa ser declarado ao imposto de renda. Porém, como eu disse antes, eles serão isentos de tributação. Eles serão só para informação da Receita Federal. Outro telespectador aqui querendo saber quando a tabela do imposto de renda pessoa física terá correção por parte do governo federal, porque perdemos há muito a capacidade de pagamento, porque não é corrigida há vários anos. Eli, a gente tem noção da inflação que vivemos hoje em dia. É complicado também essa situação. Porém, eu acho que, como a tabela hoje ela ainda rege os anos anteriores, é muito bom ao contribuinte, porque, como eu falei anteriormente, né, ele será isento até o valor de R$ 1.903 mensalmente ou R$ 22.847 anualmente. Ou seja, se ela reajustar, esse valor ele vai passar um pouco a mais ou um pouco a menos, entendeu? Então, eu acho que do jeito que tá bom, não vamos mexer. Doutor Marcos, por exemplo, dúvidas aqui. Quem fez uma cirurgia plástica no ano de 2020, como é essa declaração? Vale essas notas fiscais? É só estético? Como é que a Receita considera esse gasto? A Receita considera o gasto como saúde que seja, como é que eu vou dizer? Que seja de importância para a pessoa, entendeu? Então a estética não é uma coisa de extrema urgência, entendeu? Então ela não é isenta. A não ser que seja uma cirurgia corretiva, de um acidente, exatamente, né? A não ser que seja cirurgia corretiva. Se for somente de estética, ela não será isenta. Vamos ressaltar aqui para o nosso telespectador os prazos de entrega para que ele não perca e comece já esse processo, né, de juntar a documentação. Pois vamos falar novamente. O prazo para a entrega da documentação e declaração do imposto de renda será de 1º de março de 2021 até 30 de abril de 2021, tendo por base o ano calendário de 2020. Então, todos os proventos e tudo que ele recebeu, seja por herança, seja por qualquer outro tipo de valores que foi agregado ao seu patrimônio, ele vai ter que apresentar na declaração de imposto de renda de 2021. Tinha um carro, um imóvel, vendeu em 2020. Declara. Declara. Renda de valores que estão a juros em banco também declara. Recebimento de herança também declara. A única coisa que o STF, o STJ hoje, diz que não é declarável, uma das únicas coisas que diz que não é declarável, são valores recebidos a título de indenizações. Indenizações de danos morais, indenizações de danos materiais, não precisam ser tributáveis e nem declaráveis, tendo em vista que essa indenização foi uma perca que o contribuinte sofreu. Em relação como a Receita deve manter os prazos desse ano de 2021, serão mantidos também os mesmos prazos de restituições? Exatamente. Os prazos de restituições também serão mantidos, de acordo com o ano de 2019, vai ser da mesma forma ali. A gente tem aqui um áudio de um telespectador, vamos ouvir. Eli, bom dia. Bom dia. Eu sou aposentada e pensionista, eu ganho a faixa de 2.900 por mês. Eu preciso, pergunte ao advogado aí se eu preciso declarar imposto de renda. Ali, todo mundo precisa declarar imposto de renda. Porém, os aposentados abaixo de 65 anos têm um valor maior da isenção, que é o valor de R$ 24.847 anual. Em vez de ser 22, vai ser 24. Então, a nossa telespectadora ela terá, sim, que declarar o imposto de renda como todos nós fazemos. O William também mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Nosso convite
Eu queria que você perguntasse aí, Eli, bom dia, para o convidado. Eu tenho 2 anos que faço a minha declaração de imposto de renda, porém, eu tenho 2 anos que eu não recebo a restituição. E aí eu queria saber de você qual o procedimento que eu tenho que fazer, se eu preciso me deslocar até lá ou se tem algum aplicativo que eu solicite. No caso dele, doutor Marcos, será que ele tem direito à Exatamente. restituição? Ele tem que conferir primeiramente se ele tem o direito à restituição, ou seja, se ele pagou o imposto A maior. Se ele tiver pago o imposto A maior, ele tem sim direito à restituição do imposto de renda. Caso ele tenha direito, no próprio site da Receita Federal, ela tem uma aba onde ela preconiza, fala sobre a restituição de imposto de renda. Ele vai preencher os dados direitinho, vai colocar as suas notas, o que ele achou que declarou a maior, e a Receita Federal irá restituir esse imposto de renda para ele. Quando há essa situação da restituição, o próprio contribuinte é que tem que ir atrás do valor, a Receita já deposita na conta do contribuinte? Como é essa logística? Assim, Ali, é bom falar que o imposto de renda é um imposto feito por homologação, ou seja, o contribuinte é que vai declarar a Receita Federal. A Receita Federal ela não vem atrás do contribuinte para saber o que foi que ele ganhou naquele ano, no respectivo ano, para poder apresentar. Aí é da consciência de cada um, né, doutor? Da consciência de cada um, ou seja, se o contribuinte vai homologar, vai apresentar a Receita Federal ela vai dar o aceite de forma expressa, ou seja, mandando uma correspondência para o contribuinte ou de forma tácita, não respondendo nada e não tendo nenhuma cobrança durante os 5 anos. Se não tiver a cobrança, o imposto de renda dele passou, tá ok. Telespectadora aqui perguntando, doutor Marcos, em relação a quem está devendo. Ela disse que o ano de 2020 foi muito difícil financeiramente, que nós estamos ainda em pandemia, o salário não aumentou. E aí, muito provavelmente, não só o caso dela, como muitos contribuintes estão em débito com a Receita. Como é que é esse processo de negociação? Processo de negociação, você pode se dirigir diretamente à Receita Federal, lá no setor do ECAC, ela pode estar conversando com qualquer funcionário e tentar, assim, sua regularização, ou então procurar um contador, e o contador, diante do programa ECAC, da Receita Federal, ele irá regularizar a situação dela, o contador ou advogado tributarista. É isso aí, doutor Marcos, a gente quer agradecer demais aí a sua participação, o esclarecimento aqui das dúvidas dos nossos telespectadores. Sempre é um assunto que tem uma novidade a cada ano, não é, doutor Exatamente. Marcos? Tem uma inovação, a questão de valores, e os telespectadores sempre ficam muito perdidos em relação à questão da declaração do imposto de renda. Eu acho que algumas dúvidas foram esclarecidas esse ano, como a gente citou aqui com o doutor Marcos. Tem essa mudança aí do auxílio emergencial, vai declarar, não é, doutor Marcos, mas Exatamente. apenas para constar na declaração, não haverá uma cobrança, né, por conta disso. Ela não será tributável, não fará parte da base de cálculo do imposto de renda. Ok, então fica aí a dica para você que também recebeu o auxílio emergencial, vai ter que fazer essa declaração. Você procura aí entrar no site da Receita, né, doutor Marcos? É bem autoexplicativo, é bem fácil. Se tiver condições de procurar o auxílio de um contador, é melhor, né? Um contador ou um advogado especialista em direito tributário poderá auxiliar também. Sempre é melhor, porque eles entendem aquelas letras miúdas, né, que a gente, contribuinte comum, não entende. Olha aí o site da Receita Federal na sua telinha, você já clica lá, aproveita que vai passar aí o lockdown do fim de semana em casa, já faz uma consulta, uma pesquisa, guarda as notinhas, né, Exatamente. doutor Marcos? Porque tudo que for gasto é importante para você declarar e ficar em dia aí com a Receita Federal. A gente queria agradecer demais aí a sua presença e o esclarecimento das dúvidas. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. Esse foi o quadro Seu Direito. Seu Direito.